Olá, eu sou o professor Luiz Henrique, eu sou professor de português e escritor. E eu gosto de falar sobre escrita e revisão aqui na internet. Claro que tem outros assuntos que a gente gosta de falar, mas esses assuntos para mim são muito importantes, principalmente porque eu entendo na prática, mais de 10 anos em sala de aula, que as pessoas têm muita dificuldade, tanto para escrever quanto para revisar o próprio texto. E uma das dúvidas que eu mais recebo lá no meu Instagram, no dia a dia, são dúvidas sobre estrutura textual. Como é que você organiza o pensamento? Como é que você consegue estruturar o seu texto de forma lógica, de forma que faça sentido? Essa é uma dúvida e eu vou ajudar você pensando aqui em 3 pontos importantes, 3 estruturas básicas que você pode usar em todos os seus textos em algum momento. Basicamente, quando a gente fala de estrutura textual, a gente está falando de 3 tipos principais de estruturas. As estruturas que são descritivas, as estruturas que são narrativas e as estruturas que são dissertativas. Como assim? Quando você foca em uma estrutura descritiva, geralmente você está tentando ensinar alguém alguma coisa, descrever algum objeto, enfim, ensinar alguma coisa. São os textos instrucionais ou os textos injuntivos, né, que ensinam alguma coisa. As narrativas, gente, a gente usa para sobreviver. A gente vive contando história, né? Tanto da nossa própria vida quanto da vida dos outros. Pode confessar que eu sei que isso acontece. Então, narrar é uma necessidade humana. Só que vocês percebem que tem gente que conta história e a gente presta atenção. Mas tem gente que conta história e a gente fica meio perdido. Você tem um amigo que não sabe contar piada? Então, é tipo isso. Se você tem um amigo, não denuncie ele aqui nos comentários, mas você pode comentar aqui se você conhece alguém que tem dificuldade para contar a história. Bom, existe uma estrutura básica para isso, né? E a terceira, né? Dissertar, que é defender uma ideia. Isso a gente faz o tempo todo, né? Se você é uma pessoa que gosta de comentar na internet, como eu acabei de pedir aqui, talvez você seja uma pessoa que goste de dissertar sobre os assuntos, de argumentar, de colocar ali o seu raciocínio, aquilo que você acredita. Muito bem. Como é que eu escrevo, né? Como é que eu estruturo um texto descritivo, um texto que descreve coisas? Bom, eu preciso apelar à filosofia, mas calma que isso não é difícil, tá? Todas as vezes que eu vou descrever alguma coisa, eu estou tentando criar uma imagem com palavras. Isso é descrever. Então, se eu falo para você, imagine uma mesa, você imaginou uma mesa. Mas se eu falo, imagine uma mesa retangular, pronto, já mudou o seu pensamento. Se você tivesse pensado numa mesa redonda, você teve que adequar. Ou seja, quanto mais palavras eu vou inserindo, melhor vai sendo descrita essa imagem que está na minha cabeça, passando para a sua cabeça. Então, se eu disser que essa mesa retangular é de vidro, se você tinha pensado de madeira, mudou de novo. Então, descrever é criar essa imagem na cabeça do outro, é fazer um Bluetooth com palavras, né? Tirar o que está na minha imaginação e colocar na sua. Como é que a gente faz essa descrição? Você pode fazer uma descrição que vai de um ponto específico até a imagem geral, ou você pode fazer uma descrição que vai do modo geral para o modo específico. Então, por exemplo, você vai descrever uma pessoa, você pode começar falando dos olhos dessa pessoa. Então, você fala assim, nossa, a pessoa tinha um olhar muito brilhante, os olhos castanhos, que chamaram muito a minha atenção, né? E as sobrancelhas também bem grossas, marcando a expressão, enfim. E aí você vai construindo essa imagem por pedaços. Ou você pode dizer já, de uma forma geral, uma mulher de 1,65 m de altura. Pronto, você já deu uma imagem geral para a pessoa. E aí depois você vai colocando os elementos específicos, e isso é uma estratégia para você estruturar o seu texto, para você colocar uma lógica entre as partes daquilo que você está dizendo. Existe um outro jeito de você criar essa imagem, que não é nem do geral para o específico, nem do específico para o geral, que talvez seja um método dialético, filosoficamente, que é você fazer comparações, né? Você comparar aquilo que você está querendo mostrar para o seu leitor com algo que ele já conhece. Então, você fazer essa comparação também pode ajudar a criar essa imagem na mente de quem está te lendo, de quem está ali recebendo a sua comunicação. Beleza? Então, de novo, se é uma estrutura descritiva, se você quer ensinar alguma coisa, se você quer detalhar alguma coisa, você pode começar do geral para o específico ou do específico para o geral, ou ainda você pode recorrer às comparações, beleza? O óculos ficou meio embaçado aqui, acho que é o calor do momento. Mas vamos lá. E como é que a gente conta história? Bom, basicamente, pensando nessa ideia de 3, eu acho que as tríades, elas ajudam a gente a simplificar, né, o conhecimento. Quando você vai para a narração, você tem que pensar em 3 coisas: situação inicial,
conflito, situação final. Então toda história que você conta, no começo está tudo bem, a situação inicial. Acontece alguma coisa excepcional, que é a complicação. E depois, aquela situação do começo muda e temos uma situação final. Então, dando um exemplo básico aqui, se você vai fazer um relato do que aconteceu no seu dia a dia, enfim, se é um relatório que você tem que fazer sobre um paciente, por exemplo, você vai dizer, o paciente chegou no dia tal, apresentando tais sintomas ou tais comportamentos. Fizemos algumas sessões, fizemos alguns tratamentos, e aí você vai contar todas as complicações que teve no caminho, tudo que foi acontecendo e a situação final. E hoje o paciente apresenta um quadro de melhora bastante interessante ou houve uma piora. Deu para entender? São 3 pontos, isso facilita. Pensando em estrutura textual, você pode fazer isso aqui separando tanto a separação de parágrafos como separando as partes do texto, né? Cada uma dessas partes pode ter mais de um parágrafo, dependendo da necessidade que você tem de detalhar ali os fatos que aconteceram. E para terminar, quando você vai defender uma ideia, eu sempre digo, né? Não faça enigmas, vá direto ao ponto. Você já começa dizendo qual é a sua ideia e depois você vai dizer quais são os porquês para você acreditar nessa ideia. Então, eu acredito nisso, por causa disso, disso e disso. E 3 argumentos é sempre aquela medida exata, nem muito nem pouco, e você consegue defender aquilo que você acredita. Logicamente falando, quando a gente vai argumentar, eu preciso de uma tese, né? Eu preciso de um porquê para essa tese e de uma conclusão óbvia, né? Tudo isso para quê? Para que o meu leitor entenda que aquilo que eu acredito faz sentido. Bom, a gente tem muito para falar sobre cada uma dessas estruturas, eu já gravei algumas aulas completas sobre o assunto, mas eu acho que esse vídeo deu para introduzir, deu para vocês entenderem mais ou menos como vocês podem organizar o pensamento. E claro, sempre façam um rascunho. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais conteúdos, eu tenho um convite para você. A gente vai fazer aqui no YouTube mesmo uma imersão de 7 dias chamada Perca o Medo de Escrever. São 7 dias em que eu vou ajudar você a perder o medo de escrever, escrevendo todos os dias e desvendando essas estruturas na prática. Então, tem um link na descrição desse vídeo para você se inscrever e para você saber mais sobre o evento e sobre os 7 dias. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.